Seguimos com outras notícias e informações. De acordo com apurações preliminares, o criminoso que assassinou o delegado Josenildo Bellarmino na última terça-feira em São Paulo está nas ruas, pois não voltou para a cadeia após a saída temporária. Ele foi identificado pela Polícia Civil, que não revelou o seu nome para não atrapalhar as investigações. O homem estava disfarçado de entregador de aplicativo quando abordou o jovem delegado, que estava na função há apenas 2 meses. O revistou para roubar os seus pertences e atirou após verificar que a vítima estava armada. Josenildo chegou a ser levado ao hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A morte do delegado causou grande repercussão e foi comentada até mesmo pelo governador Tarcísio de Freitas, que de imediato ordenou uma operação na comunidade de Paraisópolis para caçar o criminoso. Você, Koba, um caso que gerou muita repercussão, muito triste, inclusive, a morte desse delegado, e as informações iniciais indicam que o criminoso, o autor do disparo, não tinha retornado para a prisão após aproveitar o benefício da saidinha. É esse tipo de caso, esse tipo de ocorrência, esse tipo de crime que responde, Caniato, quando as pessoas vêm friamente dizer que é apenas um número muito baixo daqueles que não retornam depois da saída temporária, é apenas 1%, é apenas um número, X, Y, Z, e um número que, sendo uma pessoa dessas, pode gerar a morte de uma pessoa, como foi esse caso, no caso, em específico, um delegado. Infelizmente, a gente vai conviver por mais 10, 15, 20 anos, talvez, com o Instituto da Saída Temporária, já que a gente teve a votação no Congresso Nacional que extinguiu esse direito, e mesmo após um veto que foi derrubado pelo Congresso, isso virou lei, mas a gente ainda tem que respeitar o direito daqueles que já tinham esse direito garantido, né? É um princípio constitucional o que a lei não pode retroagir em prejuízo do réu. E, portanto, essa novidade, o fim da saída temporária, só vale para os novos crimes cometidos a partir da lei que extinguiu esse direito, que já existia desde 1984. Significa dizer, a gente passou por 40 anos tendo esse direito sem ninguém ir lá e tirar do ordenamento um direito, um benefício que não atingia e estava longe de atingir a finalidade de ressocialização. Isso estava muito claro. As pessoas saem, praticam crimes e voltam, outras saem, praticam crimes e não voltam e ficam praticando crimes. É claro que tem aquele que sai, respeita e volta, mas enquanto a gente fica submetendo por 5 vezes no ano a sociedade a esse tipo de convivência, que gera mortes, gera roubos, gera furtos, gera estupros, gera tantos outros crimes, a gente tem a prova cabal de que foi um instituto que não funcionou. Seria ótimo se funcionasse, mas não funcionou. E ficamos por 40 anos até que a lei fosse mudada, e agora mais 10, 15, talvez 20 anos, para que haja o último dos moicanos que vá fazer jus a uma saída temporária, e só então esse benefício vai deixar de existir. Eu acho que a gente tem outros pontos, podemos até falar depois, que a gente precisa focar, já que vai ser dessa maneira. Talvez fortalecer as polícias, dar cumprimento a mais de 300 mil mandados de prisão que estão expedidos sem cumprimento, pessoas que estão foragidas da justiça, um número muito mais alto, inclusive, do que esses que não voltam. Há um longo caminho pela frente. Em relação à saída temporária, não tem jeito, a gente vai ter que continuar convivendo com isso. Mas é preocupante quando o Koba fala, infelizmente não tem mais jeito, teremos de esperar todos cumprirem as suas sentenças. Porque a população, né, Beraldo? A população se questiona, como assim não pode haver nenhum tipo de alteração? Pô, pessoas estão morrendo. Esse caso, o policial foi executado durante uma tentativa de roubo. Um cara condenado, estava gozando do período de saidinha, não retornou à prisão, foi efetuar o assalto, identificou que era um policial e acabou disparando, matou o policial. O delegado estava 2 meses no cargo, Beraldo, 2 meses. Foi uma vitória muito comemorada por ele e pela família, conseguir chegar ao cargo de delegado. Acabou perdendo a vida depois de 2 meses na cadeira de delegado. O problema é que no Brasil, Caniato, a morte que tem repercussão, a morte que a imprensa usa para apontar o dedo e tecer as suas críticas, é a morte quando a autoria é da polícia e o morto, muitas vezes, um bandido, um criminoso ou alguém que se comportou como um bandido numa abordagem policial.
a gente vê que existe uma predisposição a desvalorizar a vida no Brasil, desde que esta fatalidade, esta morte, este assassinato, seja lá a circunstância que for, possa ser utilizada como uma forma de reforçar algum tipo de pensamento, uma ideologia, uma bandeira. Vejam que essas pessoas que atacam a polícia hoje, que estão criticando ferozmente o secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, assim como o próprio governador do estado, Tarcísio de Freitas, são as pessoas que se reúnem em alguns momentos para pedir o fim da polícia. Essas pessoas que, mesmo vivendo num país onde são assassinados mais de 40 mil pessoas todos os anos, essas pessoas acham que é melhor um país sem a polícia. As iniciativas que nós estamos vendo são iniciativas sempre contra, por exemplo, aquelas pessoas que têm armas registradas. Mas nós não estamos vendo a mesma energia ser gasta para impedir que armas cheguem de forma ilegal na mão de criminosos. Aliás, o Supremo Tribunal Federal se ocupou agora de mandar buscar uma arma registrada em nome de Daniel Silveira. E foram lá realizar essa diligência para tomar essa arma do Daniel Silveira, que está preso. Não é nem que ele está com a arma, ele está preso. Ao mesmo tempo que nós assistimos um marginal desse que simplesmente foi visto como um pobre coitado, uma pessoa de menor periculosidade, que, apesar de estar preso, fazia jus às férias, 5 férias por ano, de 7 dias, 35 dias de férias, para ficar nas ruas se ressocializando. Bom, neste caso, a ressocialização deste marginal não funcionou e ele continua matando, porque a prisão não teve a finalidade que deveria ter, de pegar este marginal, colocá-lo numa vida de preso, efetivamente preso, para que ele entenda que o seu comportamento nas ruas não era admissível e que ele precisa mudar. Caso contrário, sofreria as consequências. No Brasil, isso é uma ficção, Canhato. A população não aguenta mais. Policial foi executado durante essa tentativa de roubo, de assalto em São Paulo. Ele identificou que tratava-se de um delegado, de um policial, porque estava armado e disparou contra o jovem delegado, 32 anos de idade. Acácio. Canhato, a saidinha é uma engrenagem, uma única engrenagem de todo um sistema que não funciona. O Beraldo disse no final, ele deveria ser ressocializado, mas como é que a gente vai aceitar que há possibilidade de ressocialização num país onde o maior grupo de criminalidade organizado surgiu dentro dos presídios? Isso há mais de 30 anos. Então, isso mostra que o nosso sistema penitenciário, que o nosso sistema carcerário é ineficaz. Ele não cumpre o seu papel. Mas isso nem demanda, isso nem depende de muitas justificativas. Isso, basta nós olharmos os dados, basta nós olharmos as notícias, pode ser muito bem e facilmente apurado. Eu acho que tem uma outra camada nessa reportagem que a gente tem que reiterar. A vida de um policial. As pessoas têm tratado de forma ideológica, de forma polarizada a criminalidade ultimamente, como se defender os policiais só pudesse ser feito por uma parcela ideológica. A outra parcela ideológica não poderia fazê-lo. E os policiais, primeiro, na sua maioria são vocacionados e bons. Em segundo lugar, eles atuam por aptidão numa categoria muito sucateada no nosso país. Os policiais, infelizmente, no nosso país, são mal remunerados, são vilanizados e, no fim das contas, acabam sendo maltratados por uma parcela da população. Então, essa vida, a perda infeliz dessa vida, deveria ser lembrada por todos.
Uma pessoa como essa que deu a vida em prol da sociedade deveria ser defendida, deveria ser tratada como um herói. E nós, repito, não vemos uma parcela da população falando sobre isso e nós vemos em oposição uma parcela da população defendendo como se fosse possível alguém que praticou um ato como esse por ser uma vítima da sociedade. Então a gente está no caminho errado e essa divisão mostra por que o nosso caminho é equivocado, por que o nosso caminho é errado e a gente está muito longe de uma solução em termos de segurança pública. Agora, Koba, tá bom, então a gente está diante de um desafio que talvez nem as autoridades saibam por onde começar, mas já que você chegou a mencionar no comentário anterior, em relação à saidinha, já que a proibição, a medida que foi, inclusive, aprovada pelo Congresso Nacional, não poderá ser estendida para aqueles que já cumprem pena, e eu te pergunto, como proteger a população durante esses períodos de saidinha? O que é preciso ser feito para que um episódio como esse não volte a acontecer? E aí, se quiser comentar, quais outros benefícios também deveriam ser limitados na esteira do que disse o Acácio? Olha, Canhata, é muito difícil, né? Se a gente sabe que vai ter saída temporária de pessoas que estavam até o dia anterior debaixo de um presídio que é comandado, que é lá dentro, entre os presos, administrado por facções criminosas, é muito difícil acalmar a população. A orientação é de que fique esperto, fique atento, principalmente aos policiais, aos delegados, aos policiais militares, aos policiais civis, investigadores, para ficar... O policial, quando ele entra numa carreira policial, ele passa a ser policial 24 horas por dia, 7 dias por semana, o tempo todo, tendo que estar atento. E eu lamento muito isso que aconteceu com esse delegado, porque eu tenho muitos colegas de faculdade que se tornaram delegados e eu sei como é penoso o caminho para alguém que mira essa carreira como aquela a ser alcançada. É muito tempo de estudo, é abdicando da vida social, da vida familiar, às vezes da proximidade com seus familiares. Nesse caso, por exemplo, é um delegado que veio de outro estado, inclusive, se eu não me engano, da região do Nordeste, e enfim, é alguém que está abrindo mão de parte da vida em busca de um sonho, veja só, de defender a sociedade. Um sonho de ganhar pouco, porque não ganham bem os policiais, inclusive aqui no estado de São Paulo, para defender a sociedade com o risco da vida. E aí, pouquíssimo tempo depois de alcançar esse sonho, a pessoa é liminarmente morta ali, sem nenhum tipo de sensibilidade por um criminoso, que veja só o criminoso, hein? O criminoso não espera o delegado apontar arma para ele, não, como muitos exigem da polícia. O criminoso não espera o delegado dar o primeiro tiro. O criminoso, ele simplesmente tira a vida e, veja só, tira a vida e leva embora o patrimônio. Esse caso não é nem de homicídio, é de latrocínio, que é o crime mais grave que a gente tem previsto no nosso Código Penal, que é justamente aquele crime que você troca a vida de alguém pelo acesso ao patrimônio dele. O cara foi embora com o celular ou com a carteira, não sei, deste policial. Veja a comparação da importância desses bens, né? A vida daquele que fica estirado no chão com o patrimônio que ele leva em suas mãos em troca desse bárbaro crime. Ou seja, é algo muito triste, muito triste. Por isso é que as autoridades, uma vez que vai continuar tendo saída temporária, foquem nos outros crimes. A gente tem um índice baixíssimo de solução de crimes. A gente tem mais de 300 mil mandados de prisão em aberto. Se a gente fizesse uma fila aí na Avenida Paulista, pega todo mundo que tem mandado de prisão. Você que é foragido, vem aqui, vamos combinar um encontro. Junta uma fila aqui, não tem nem para onde mandar, não tem nem presídio para mandar essas pessoas, porque hoje já há mais presos do que locais em presídio abertos. Ou seja, a gente deveria ter um esforço para, já que no estado de São Paulo, pelo menos, esses 2.500 não vão voltar, vamos focar aí nos 300 mil que a gente tem para prender, que certamente também estão na rua praticando crimes bárbaros como esse. Beraldo, vou passar a palavra para você. Talvez você queira fazer algum tipo de comentário adicional em cima do que falou o Acácio, também refletindo sobre a questão que envolve a ressocialização dos presos. Não, sem dúvida, Canhato, porque eu estou no extremo oposto dessas pessoas que defendem saidinha, progressão de pena, visita íntima, auxílio reclusão e tantas outras coisas que visam amenizar a vida do criminoso no Brasil.
Usando esse exemplo que trouxe o Kobayashi, quando você tem alguém que tira a vida do outro para ter acesso aos bens daquela pessoa, para roubar o celular, a carteira, veja, ele atira, a pessoa cai ali morrendo e a pessoa demonstra que não tem nenhum tipo de compaixão. Ela simplesmente vai ali, deixa a pessoa morrendo e vai tirando os seus bens para levar embora. Para mim, essa pessoa se desconectou por completo com todos os valores mínimos necessários para a convivência em sociedade. E neste caso, sim, eu sou favorável à pena de morte, coisa que não temos no Brasil, porque eu não vejo recuperação possível para alguém que está disposto a matar para roubar. Bom, vamos lá. Nós temos os 10 mandamentos, né? Então, vem no cunho religioso, não matarás. Você não mata por uma questão religiosa. Você tem uma questão moral. A lei não é isso. A lei, ela não diz, você não vai matar. O que a lei diz é, olha, se você tem seu livre-arbítrio, se você matar, estas são as consequências. Então, o propósito da lei penal, e aí eu estou aqui com 2 advogados que são professores no tema, mas eu, como leigo, enxergo a lei como um desestímulo a um determinado tipo de comportamento. E para que ela valha efetivamente como este desestímulo, a sua aplicação tem que ser célere e rígida. Veja que no Brasil nós temos o oposto disso. A aplicação da lei, quando acontece, porque temos um índice, no caso de homicídio, baixíssimo de solução de homicídios, ela é branda. Você olha ali para o tempo de cadeia previsto, que é a pena prevista para um determinado crime, e ao longo do tempo isso vai se amenizando, porque o sujeito, o assassino, o estuprador, leu o livrinho, estudou remotamente. E aí isso tudo vai abrandando a pena que ele tem que cumprir. Isso, para mim, é uma doença da cabeça de gente vigarista que se enriquece em cima do mal que é praticado no Brasil, desta criminalidade que virou uma pandemia no nosso país. São pessoas doentes que não enfrentam a realidade como a realidade que assola a população brasileira, sobretudo os trabalhadores. Vivemos uma realidade no Brasil absolutamente injusta para as pessoas sérias e trabalhadoras, porque é contra nós que esse sistema que foi meticulosamente construído opera e nós somos a ponta mais fraca dessa equação. Pois é, o Acácio fez uma manifestação concordando com alguns pontos defendidos pelo Beraldo, e eu me lembro que no ano passado, viu, Acácio, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, chegou a sinalizar para alguns jornalistas que defendia uma reforma no Código Penal, inclusive gostaria de chamar para si a responsabilidade de relatar um projeto como esse, defendendo medidas mais rígidas, leis mais seguras, no sentido de diminuir a impunidade, por aí vai. Vejo muita gente se manifestando no sentido de promover uma mudança substancial no nosso Código Penal. Não diria com a instituição de uma legislação parecida com alguns estados dos Estados Unidos, como pena de morte, mas tem muita gente que defende redução da maioridade penal, enfim, tem uma série de sugestões. O que a gente precisa considerar em relação à necessidade de um novo Código Penal, também em cima do que disse o Beraldo? Eu acho que o Código Penal, alterações pontuais são necessárias, mas a lei por si só, e tem um pedaço da fala do Beraldo que é bem importante, a lei deveria servir como desestímulo. Se a gente olha para a pena tem 2 preceitos. Um preceito geral, que é uma lição para a sociedade. Todas as vezes que alguém é condenado pelo cometimento de um crime, aquilo deveria ser uma lição para os demais membros da sociedade, para que eles não praticassem um fato análogo, para que eles não praticassem um fato equivalente. Mas a verdade é que hoje ninguém leva em consideração esses fatos.
Mas a alteração por si só do Código Penal, eu acho que é pouco, ela seria pequena diante do contexto. A gente tem que melhorar o nosso sistema penitenciário, porque o Koba disse e vale repetir. Se nós alterarmos o Código Penal, se nós extinguirmos a progressão, se nós extinguirmos a saidinha, se nós aumentarmos a quantidade de pena, a gente não tem estabelecimento suficiente para que essas pessoas fiquem. Além disso, por mais que a gente crie estabelecimentos suficientes, os que nós temos hoje são geridos indiretamente pela criminalidade organizada. Então, você só deixará aquele preso mais tempo trancado num lugar que é administrado pelo próprio crime organizado e onde ele não vai aprender nada, ele não vai ter nem poucos minutos de reflexão sobre o caráter errado da conduta que ele cometeu. Então, a alteração da legislação penal é um passo, mas a gente precisa ir muito além disso. Por isso que eu acho que essa reforma tem que ser uma reforma ampla do nosso sistema criminal, do nosso sistema penal como um todo, e não só da legislação.